Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores e desembargador Amadeu Butelli. Minha saudação também ao ilustre procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon, e uma saudação também especial ao doutor Josemar Resco, diretor-geral do Tribunal e secretário desta sessão, em nome de quem saúdo a todos os servidores do nosso TRE. E uma saudação também ao doutor Cláudio Roberto Linhares, que é advogado que participa desta sessão, e, em seu nome, saúdo todos os advogados que estejam na assistência dessa sessão, assim como a todos que estejam nos assistindo. O primeiro recurso da tarde é o 060-0497-67, procedência Gramado dos Loureiros, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, e haverá sustentação oral pelo ilustre advogado doutor Cláudio Roberto Olivais Linhares, que falará pela recorrente coligação A Luta por Você. Este recurso é da coligação, então o advogado fala primeiro. Eu consulto o doutor Cláudio Linhares, se o senhor concorda com a dispensa do relatório, doutor Cláudio. Pois não, concordo, doutor. Então o senhor está com a palavra pelo tempo regimental. Boa tarde, senhor desembargador-presidente do TRE, aos demais desembargadores que integram essa corte, ao procurador eleitoral, assim como o diretor-geral do TRE, a quem peço a oportunidade para estender a todos os servidores, notadamente a área de TI deste tribunal, que tem se destacado através dos relevantes serviços de auxílio à advocacia para acessar, nesse período de pandemia, os procedimentos corriqueiros do nosso dia a dia. Retomo esse tema, senhor presidente, senhor relator, porque temos um entendimento, a despeito do entendimento que o TRE já vem exarando em matérias similares, de que, quando o legislador fez inserir na Lei Geral das Eleições a possibilidade da propaganda eleitoral na internet, inserindo ali os 57A e os 57B, e na visão do doutrinador Dr. Lopes Ilho, referiu textualmente de que o objetivo da exigência dos partidos, coligações, comunicarem o endereço eletrônico se serve com o objetivo de facilitar um controle mais eficaz sobre eventuais irregularidades que tenham ocorridas no âmbito virtual. E isso porque se passou a disciplinar a propaganda na internet. No caso específico, é de se pontuar que nenhuma irregularidade se houve na publicação de propaganda eleitoral na internet, senão a comunicação do endereço eletrônico a destempo, mas feita dentro do período. Portanto, é importante, pensamos nós, analisarmos Caiu. O artigo 57 ele é claríssimo ao dizer: é permitida a propaganda eleitoral na internet. E depois o artigo 57B, ele trata exatamente da forma como poderá ser realizada a propaganda na internet. De tal maneira que, na visão do Dr. Rodrigo Lopes Ilho,
A comunicação da Justiça à Justiça Eleitoral do endereço eletrônico, ela tem a finalidade justamente de ter esse controle mais eficaz. Porque o que o legislador efetivamente pretendeu na norma em questão punir não é a ausência da comunicação do endereço eletrônico, mas sim o conteúdo daquilo que é publicado. Por essa razão, na análise dessa composição do artigo 57B, nós entendemos que ele tem, no caput, uma norma permissiva e depois dispõe, nos incisos 1 a 4, as formas pelas quais a propaganda na internet pode ocorrer. Entretanto, os tipos penais punitivos, eles estão dispostos nos parágrafos 2º, 3º e 4º, e não propriamente no artigo 57B, no caput, que fala da propaganda permitida. Por tais razões é que entendemos, salvo o melhor juízo, e esse tem sido o entendimento desta Corte, mas ousamos trazer esses argumentos, porque o legislador ele quis dizer, provavelmente por uma deficiência na técnica legislativa, quando quis punir, ele fez constar na redação do parágrafo 5º a violação ao artigo. Como violar o artigo se a norma do caput é permissiva? Há aqui, seguramente, senhores, uma verdadeira antinomia nesse artigo, notadamente no caput, em relação aos incisos e parágrafos. E por que se diz isso? Se há que ter um controle mais eficaz sobre eventuais irregularidades, é que a norma proibitiva, punitiva, diz a violação do dispositivo neste artigo, quando deveria ser parágrafos, sujeita o usuário responsável pelo conteúdo. E aqui o legislador foi extremamente claro, senhores desembargadores, de referir-se no parágrafo 5º, veiculação de conteúdo com a intenção de falsear a verdade. No parágrafo 2º, impulsionamento de conteúdos. No parágrafo 3º, impulsionamento pago de conteúdos, danos decorrentes do conteúdo, conteúdo apontado como infringente. A palavra conteúdo assume uma expressividade tremenda nos dispositivos penalizantes, ao passo que o caput do artigo é uma norma permissiva. Então, o que estamos a entender, no caso vertente, é que não houve irregularidade na propaganda eleitoral na internet, porque não houve conteúdo passível de punição, apenas o endereço comunicado a destempo, e isso é prova inconteste. Mas dos conteúdos publicados, cuja norma penalizante pretende punir com a multa, não se há prova nesse sentido, porque justamente o legislador quis imputar conteúdos, porque estamos tratando do tema propaganda eleitoral na internet, para facilitar a fiscalização, controle com eficácia sobre as irregularidades eventualmente ocorridas neste âmbito virtual, que, aliás, se há o direito de ação para quem se sentir ofendido, buscar o direito de resposta ou coisa que o valha, que, no caso, não ocorreu. Por essa razão, me parece que a matéria, e em outra sustentação referimos, de fato é singela, mas essa interpretação ela permeia a análise dessas composições do artigo 57B, porque a punição prevista no parágrafo 5º do artigo 57B somente se aplica nos casos específicos tratados no parágrafo 2º, 3º e 4º.
que tratam exatamente da veiculação de conteúdos, e não lá no caput do artigo que refere à propaganda eleitoral pode ser feita das seguintes formas, como indica. Por essas razões, solicitamos a análise dessa posição frente a este artigo 57B, diante da técnica legislativa e do que efetivamente o legislador pretendeu efetivamente punir, para que se reveja a decisão de piso, reformando-a no sentido de não imputar à coligação a elevada multa imposta de R$5.000. É o que se solicita a vossas excelências. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, doutor. Passo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos embargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Josemar Rieso, diretor-geral do TRE, Secretaria de Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação ao doutor Linhares, que se encontra na tribuna, uma saudação especial à nossa audiência. Da leitura desse dispositivo, eu não alcanço essa mesma interpretação. O parágrafo 5º diz o seguinte: a violação do disposto neste artigo, violar o que está disposto no artigo. A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento do beneficiário, quer dizer, define quem é que é responsável, né, a pessoa que produz o conteúdo, e o beneficiário, no caso um candidato, se tinha prévio conhecimento, a multa de R$5.000 a R$30.000, ou um valor equivalente ao dobro em quantia, enfim. A pergunta que se faz é a seguinte: o fato praticar, o ato que foi objeto da inicial, ele importou em violação ao artigo 57B? Eu prefiro ir pelo caminho mais simples, e não pelo caminho mais complexo. Eu prefiro ir pelo caminho mais simples. Aqui diz: a violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo à multa. A pergunta que eu faço é a seguinte: houve violação ao artigo? E a resposta é positiva. Porque nós temos aqui no CAPT e nos seus incisos o seguinte: a propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas. Aí fala: em sítio do candidato com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral. Pode ser realizado desta forma. Dessa forma. Conteúdo, a palavra conteúdo, é evidente que tem que haver o conteúdo, porque não vai haver ilícito sem conteúdo, porque foi o que eu mencionei na situação anterior. Conteúdo que é? O conteúdo é a própria mensagem, a própria propaganda eleitoral. Se um candidato, na sua página, ele não faz nenhuma propaganda eleitoral, ele não precisa ter comunicado, ele não comete nenhum ilícito. Não há uma obrigação do candidato de registrar sua página na Justiça Eleitoral se ele não vai utilizar essa página. É óbvio que só vai haver o ilícito se utilizada a página, por isso, assim, é até implícito que a violação se dá quando se utiliza a página, né? Quando se faz uma propaganda e aí não se registra, aí nós temos a violação ao artigo 57B. Tem que haver a propaganda. Mesmo no CAPT tem que haver a propaganda. Porque um candidato, eu repito, um candidato ter uma página na qual ele não coloca nenhuma propaganda, ele não precisa registrar essa página, não há nenhum ilícito. Mas no caso aqui, houve propaganda na página do candidato. Então eu pergunto, se houve propaganda na página do candidato, foi violado esse dispositivo? O que diz o dispositivo? Propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: no sítio do candidato com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral. Ela pode ser realizada desde que comunicada. Aí, inciso 2, em sítio do partido da coligação, também com endereço. E no inciso 3, por meio de... Isso que não interessa, é relevante. E inciso 4, que até eu acho que é o que se aplica melhor aqui, porque fala de rede social, né? É por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, cujo conteúdo seja gerado ou editado, aqui até fala do conteúdo, inclusive, aqui nesse inciso 4 do CAPT, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidato, partido ou coligação, qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento. Enfim. Então, eu não vejo como não aplicar a multa com a própria leitura do dispositivo. Assim. Eu vejo violação. Para mim é clara a violação a esse CAPT, a essa exigência de registro. Para mim é clara a violação. Se é clara a violação, e é evidente que
precisa haver propaganda, precisa haver conteúdo para haver a violação, mesmo nessa hipótese do CAPT, obviamente, porque eu já referi, né? Eu não vejo como não aplicar. Eu repito, o parágrafo 1º menciona, o parágrafo 5º menciona a violação do disposto nesse artigo. Sujeito usuário, responsável pelo conteúdo, e quando comprovado seu prévio conhecimento, beneficiário a multa. Inclusive, o inciso 4, que fala das redes sociais, fala também de conteúdo. Se a gente for se ater a essa questão do conteúdo, né, aqui está previsto conteúdo, no parágrafo 3º está previsto conteúdo, no parágrafo 2º, no outro não estaria. Não, está previsto também. A palavra conteúdo é utilizada ali no inciso 4 também, do CAPT. Então, assim, com essas considerações, sem me alongar mais, porque também não vejo razão para tanto, eu verifico que há aí violação à norma e não cabe o legislador assim quis, né, sancionar essa conduta. Não consigo vislumbrar outra interpretação, então não vejo inconstitucionalidade na norma, razão pela qual entendemos que deve ser aplicada e é o motivo pelo qual o parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os juízes dessa corte, senhor procurador regional eleitoral, sempre tão diligente, tão competente nas nossas sessões, senhor diretor-geral do tribunal, um prazer revê-lo novamente, e uma homenagem especial ao nosso ilustre advogado, doutor Linhares, que com tanta elegância e competência se ouve da tribuna. Senhor presidente, a questão não é nova no tribunal, o próprio eminente advogado disse isso da tribuna, conhecendo a posição da corte, e eu desde já antecipo que estou seguindo a linha do parecer do Ministério Público. Todavia, até em homenagem ao eminente advogado, que aqui está presente, eu vou ler uma pequena porção do meu voto, que não é muito extenso. Então, senhor presidente, eu transcrevo os dispositivos legais invocados, depois do relatório, menciono o parecer do Ministério Público, e digo o seguinte: segundo a doutrina, o artigo 57, letra B, da Lei 9.504 de 97, trouxe um rol taxativo de propaganda lícita na internet. Cito aqui a doutrina de Rodrigo Zílio, Direito Eleitoral, 7ª edição, de modo que toda e qualquer propaganda que desatenda o normativo será caracterizada como ilícita, atraindo a multa prevista no parágrafo 5º do mencionado artigo. Dessa forma, deve ser afastada a argumentação dos recorrentes de que seria apenas irregular a propaganda cujo conteúdo não se amolde ao previsto no artigo 57, letra B, da Lei das Eleições. Esta Corte enfrentou o tema em acórdão, cuja ementa eu transcrevo, da relatoria do nosso estimado desembargador eleitoral Gustavo Alberto Gastal de Fentela. Julgamento que eu menciono aqui, transcrevo a ementa, e que nós trazemos em todos os nossos julgados a respeito. É o nosso, digamos assim, é o nosso leading case. E concluo. No caso, é incontroverso que os recorrentes realizaram a propaganda em sede social sem a prévia comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral. Isso está comprovado nos autos. Assim, configurada a irregularidade na propaganda, incide a multa aplicada na sentença, razão pela qual deve ser mantida a sanção aplicada pelo juiz Ocó, pois fixada, isso é um detalhe, no patamar mínimo. Por esses motivos, rendendo aqui mais uma vez a homenagem ao eminente advogado, o voto é pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Amadeu Butelli, como vota? Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, eu saúdo os demais integrantes da Corte. Saudação ao doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral. Doutor Linhares, que tão bem desempenhou o seu mistério na sustentação oral recém-finda. Saudação ao doutor Josemar Riesgo, que secretaria esta sessão, em nome de quem saúdo também os servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Saudação também à nossa assistência. Senhor presidente, minha interpretação também na linha do parecer do doutor Fábio, acolhido pelo colega senador Thompson Flores, explicitando que esta regra do artigo 57b é uma regra permissiva. E, a valer a interpretação pretendida aplicar pelo nobre Dr. Linhares, essa regra toda não teria sentido, porque, né, se permitida a propaganda por outros meios, se não aqueles cadastrados exigidos pela jurisdição eleitoral,
né, não teria sentido essa própria regra de estabelecer os meios e as formas de propaganda permitida na internet. De forma que estou acompanhando também o voto do eminente desembargador Thomson Flores. É assim como vai. Perfeito. Desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, endossando as saudações já feitas, estou acompanhando o eminente relator. Bem, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, também renovo as saudações já feitas e me dirijo especialmente ao doutor Linhares, a minha saudação, cumprimentando pela competência no desenvolvimento da tese, mas, como bem disse o nosso eminente relator, o tema está sedimentado e acompanho o voto proferido pelo eminente relator. Muito bem. Desembargador Gerson Fischmann. Eminente presidente, endosso as saudações feitas e também, de igual forma, uma especial saudação ao doutor Linhares, que nos trouxe uma sustentação muito clara, muito convincente de uma leitura, e é próprio dos advogados capacitados que assim o fazem, em termos da disciplina legal posta. Mas, além de já estar esse tema sedimentado, e a gente sempre está aberto à revisão, e confesso que ao longo da sustentação oral cheguei a fazer alguns pensamentos quanto à questão em si, mas, revendo o parecer, exposto também aqui oralmente, o voto do eminente relator, não há dúvida que é uma regra, como disse o desembargador Amadeu Butelli, é uma regra permissiva, e ela estabelece a possibilidade desta propaganda e estabelece no mesmo artigo as formas que devem ser obedecidas. E o inciso 1º e o inciso 2º, e eu ficaria só nesses, são muito claros, de modo que não há realmente como negar que houve uma propaganda, porque a lei permite, porém ela não respeitou a forma que a própria lei exige. E a multa, no caso, embora sabe-se realmente que os valores sempre são importantes para quem acaba recebendo, ela está fixada no patamar mínimo que a lei determinou. De modo que, com essas breves considerações, senhor presidente, estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator. Perfeito. Desembargador Gustavo de Effentelha. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos colegas demais integrantes da Corte, excelentíssimo doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, excelentíssimo doutor Linhares, que ocupa a tribuna, ilustríssimo doutor Josemar, nosso diretor-geral e que secretaria a sessão, estimados servidores do TRE, e uma saudação também a todos aqueles que assistem à nossa sessão. Eu estou acompanhando o voto do eminente relator, porque se trata realmente de um requisito formal, embora haja a permissão na legislação, como bem disse recentemente agora, que me antecedeu o desembargador Gerson, a propaganda eleitoral na internet é permitida desde que observados os requisitos formais. E se trata, portanto, de um requisito formal inarredável, o registro da página perante a Justiça Eleitoral. Não há como se superar essa exigência e se preterir essa exigência. Desta forma, senhor presidente, eu estou acompanhando o eminente relator. Muito bem. Então, todos já votaram. Proclamando o resultado, recurso 060-049767, a unanimidade negaram provimento. O seguinte é o recurso 060-058322, procedência Caxias do Sul, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, e o recorrente é a candidata Mirângela Rossi. Com a palavra, o eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Neste caso, a sentença extinguiu o feito sem adentrar na instrução. Após a peticionada inicial, foi extinto o feito, entendendo o magistrado de primeiro grau que não havia elementos aqui suficientes para dar continuidade ao processo relacionados ao ilícito supostamente descrito na inicial, que seria a captação ilícita de sufrágio.
E o recurso é para que se dê continuidade ao processo, coletiva de testemunhas, como requerido na inicial, enfim. O fato, a prova trazida dessa compra de votos, ela realmente é singela, digamos assim. Mas nada impede que sejam ouvidas testemunhas, que se aprofunde, porque, em tese, existe o ilícito eleitoral, se comprovado. Pelo menos os elementos da captação de sufrágio se fazem presentes. Mas, claro, o fato em si também, de certa forma, é singelo, mas pode caracterizar, sim, o ilícito eleitoral. O que acontece é que foi trazida, então, uma conversa de WhatsApp, em que aparentemente a filha do candidato, ou parente do candidato, não acredito que seja a filha do candidato, ela chega e encaminha mensagem dizendo, olha, vote no meu pai que vamos dar um churrasco aí para vocês, uma coisa assim. Aí a pessoa responde, então tá acertado isso aí, tá acertado. A pessoa que estava conversando com ela, então fica acertado, uma coisa assim. Em tese, você não pode prometer nada em troca de voto. Vote que nós vamos dar, não sei, independente do que for. Já tivemos casos aqui também de churrasco, de janta, disso, em troca de voto. Já tivemos casos aqui na corte. E o processo não foi extinto no início, né? Houve julgamento e tudo. Então, em virtude disso, foi trazida essa prova. Eu acho que o caso de nós entendemos que parecer do Dr. Pumes, eu concordo com ele, é o caso de prosseguir, não é o caso de extinguir assim, de forma prematura o feito. É o caso de prosseguir, depois, mais para frente, o magistrado. Porque a questão é que a captação de sufrágio, ela, diferente dos outros ilícitos eleitorais, a compra de um único voto é suficiente para caçar. Né? A compra de um único voto é suficiente. É claro que tem que se ver o contexto. Tá? E é isso que o processo tem que aprofundar, para verificar que contexto se deu isso aqui. Né? Enfim, em virtude disso, entendendo que é o caso de dar continuidade ao processo, né, o caso de sua extinção de maneira prematura, porque, querendo ou não, o fato noticiado, em tese, é ilícito eleitoral, foi trazido o início de prova material desse fato. Então, nós estamos aqui opinando pelo provimento do recurso, ao efeito de anular a sentença e terminar o retorno dos autos de origem para prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, afastando exatamente por isso também o pedido feito nas contrarrazões de condenação e litigância de má-fé dos recorrentes. Parecer. Muito bem. Com a palavra o eminente relator, desembargador Armínio. Senhor presidente, eminentes colegas, doutor procurador, doutor Josimar Riesgo, parece que ontem, depois de muito tempo, o doutor Josimar teve alguma alegria esportiva, não tivemos, né? E estendendo aos nossos funcionários e aqueles que nos ouvem. A questão é muito singela, como disse o eminente procurador. Se trata apenas de em que medida se pode estar fazendo um julgamento liminar quando há fatos descritos que, em tese, configuram um ilícito eleitoral, embora se possa até cogitar de que certas manifestações sejam mais burlescas do que efetivas, né? Concreta tentativa de captar votos. São manifestações da filha, que fala que então vai se ofertar um churras, e depois de outra parente, provavelmente a esposa, que fala no costelão, né? Vamos ter um costelão, então. Pode ser algo burlesco, né? Mas pode não ser. Aliás, a filha e a esposa, né? E aqui já fiz referência à expressão do grande Cunningham, né? Sobre Deus me livre da praga dos amigos ingênuos, né? E no campo da prova, aqui pode ser, pode não ser, mas só tem um jeito de se saber, de chegar a um juízo de certeza, é permitindo a instrução. E sempre digo nessa seara que se há de se pecar, que se peque então por prodigalidade e não por avareza. Se permita fazer a prova, não é? Então o voto vai na exata esteira do parecer ministerial, senhor presidente, constituindo a sentença para que o processo tenha regular tramitação. É o voto. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer
manifestação de voto, além do Senhor presidente, não, apenas porque estamos já aí há mais de quase um ano, ou chegando ao ano de sessões virtuais, e a gente, nesse isolamento, não pode perder a oportunidade, assim, num tom, como o próprio desembargador Armínio, assim, de reflexões sobre questões esportivas e tal. E eu diria esse caso, sem nenhum juízo, obviamente, de valor, esse caso é particular, porque imaginem a dificuldade de fazer um dissídio com a moldura fática, porque os outros estados, provavelmente, o churrasco e o costelão não são utilizados como no Rio Grande do Sul. Então, estava dizendo que aqui não vai dar para fazer o dissídio. Mas só essa contribuição, acompanha o eminente relator aí, para a gente poder ter um pouquinho de também um pouco de humor aqui nesses tempos difíceis. Pode ser em outros estados, uma muqueca, né? Um vatapá. Muito bem. Alguém mais deseja se manifestar? Não havendo, então, é recurso 060-05-83-22 de Caxias do Sul. A unanimidade deram provimento ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Próximo são os embargos declaratórios 3668, de Porto Alegre, interpostos por Gerson Luiz dos Santos, e a relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, a quem eu passo a palavra. Presidente, renovando as saudações a todos, na verdade, são várias declarações, como dito, de Gerson Luiz dos Santos, que é e era, à época dos fatos, advogado militante, mas, ao mesmo tempo, também exercia a Procuradoria Municipal. Né? E o acórdão, os colegas vão lembrar, é bem recente, a unanimidade negou provimento para confirmar a condenação pelo crime do artigo 353 do Código Eleitoral e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, a fim de majorar a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 15 dias multa, cada qual no valor unitário de meio salário mínimo vigente na época dos fatos, mantida a substituição da pena corporal por prestação de serviço comunitário e prestação pecuniária, nos termos estabelecidos na sentença, bem como determinou a comunicação à decisão à Ordem dos Advogados do Brasil para eventual apuração ético-profissional dos fatos. Eu analisei item por item dos embargos que passam pela violação do princípio do juiz natural, aquela questão em que eu substituí o doutor Maffini, que a solução é dada pelo artigo 37, caput, parágrafo 3º do regimento interno desta Corte, quando do julgamento do recurso ela foi suscitada com a sustentação oral, está completamente dirimida. Há também uma evocação de que houve violação ao princípio do tantum devoluto quanto tantum apelato. Eu estou esclarecendo que a majoração da pena privativa da liberdade observou exatamente aquilo que havia sido proposto pelo Ministério Público Eleitoral, atendendo os vetores da primeira fase da dosimetria da pena e tendo em vista, né, os elementos fáticos aduzidos nas razões ministeriais, quais sejam a perpetuação criminosa no exercício da advocacia. E, então, estou dizendo que não existe também vício de fundamentação na pena de multa, e na questão, no que se refere ao envio da OAB quanto à determinação da ciência do acórdão à Ordem dos Advogados do Brasil, trata-se de uma medida visando proteger os interesses da classe dos advogados, cientificando fatos relevantes à entidade legalmente encarregada de fiscalizar a atuação profissional de seus inscritos, a fim de eventual apuração ética profissional, com base nos artigos 70 e 72 da Lei 8.906/94. Há também uma arguição de análise de erro material na análise do prazo prescricional, que eu também examinei, como consta do acordo já disponibilizado na rede, né, e digo que persiste inviabilizada a contagem prescricional da pena aplicada no acordo,
pois não houve o trânsito em julgado para acusação, requisito exigido pelo artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Na verdade, há uma tentativa de rejulgamento da causa, que eu não me furtei em examinar, mas a última questão é quanto aos declaratórios, que por si só, nos termos do 1025, consideram-se incluídos todos os elementos para efeito de recurso. Razões pelas quais eu realmente estou negando provimento, estou rejeitando os embargos declaratórios. É como voto. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Então, não havendo embargo declaratórios 3668 de Porto Alegre, rejeitaram unânime. Próximo é o recurso 060012755, um recurso em AIS, proposto pelo gestor Rubem Elvanger. E a procedência Candelária e a relatoria, o eminente desembargador Silvio Moraes. Passo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Neste caso, recurso eleitoral interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta por Nestor Rubem Elvanger, candidato a prefeito, e pela coligação Mudança Não Pode Parar, fundada em suposta participação ilegal em inauguração do pavilhão comunitário da linha Travessão, município de Candelária, seguido da realização de propaganda antecipada, praticadas por Maria Jussara Mainardi, candidata a prefeita, e Marco Antônio Larger, Jorge William Feisler e Jaira Inês Gil, candidatos a vereador. O parecer do Dr. Pumes é no sentido de que não existe, não há que se falar nesses ilícitos, que aqui, no caso, é afirmado que haveria abuso de poder político e também a questão da propaganda antecipada. Mas vejam bem que essa participação nessa inauguração desse pavilhão comunitário se deu em março de 2020, né? Bem antes, inclusive, daquele período em que é vedada a participação de candidatos em inaugurações, né? Nós temos aquele período, são 3 meses antes das eleições, que é a conduta vedada, salvo engano, no artigo 77 da Lei das Eleições, quer dizer, bem antes do período vedado aconteceu esse fato, né? E, então, eles eram pré-candidatos, né, vereadores, então, pré-candidatos, e a prefeita, inclusive, ali, não sei nem se seria a candidata a prefeita, não sei nem se seria, já se colocava como pré-candidata, enfim, mas, certamente, esse fato, principalmente para se falar em... Não era conduta vedada, porque não está dentro dos 3 meses. E não é abuso de poder, porque a configuração do abuso de poder ele tem aquela peculiaridade que a própria configuração do abuso de poder, ainda que algum ato possa ser um abuso de poder na seara administrativa, porque há um desvio de finalidade, digamos assim, mas na seara eleitoral existe um elemento a mais que se exige para a caracterização do abuso de poder. Quer dizer, se exige o desvio de finalidade, mais o prejuízo à normalidade, a gravidade suficiente para ensejar prejuízo à normalidade e legitimidade do pleito. Então, essa gravidade é elemento do próprio abuso de poder. Isso é interessante, não é apenas para a aplicação da pena, como na conduta vedada, em que a gravidade importa na dosimetria. Aqui não, a gravidade importa na fixação de haver ou não abuso. Haver ou não abuso. Então, neste caso, efetivamente não há o abuso de poder político, porque é evidente que esse fato, havido em março, uma participação numa inauguração, não teve capacidade de prejudicar a normalidade e legitimidade do pleito, não teve essa gravidade. Então, não há se falar abuso de poder, não se há falar em conduta vedada, e tampouco em propaganda antecipada, porque na linha da jurisprudência da Corte, de tantos casos que foram julgados em 2020, não é? Se, eventualmente, por exemplo, o pré-candidato, naquele período anterior ao período de campanha eleitoral, o pré-candidato, ele pega e coloca algum tipo de manifestação na rede, dizendo que ele é pré-candidato, ou dizendo o que ele fez, por exemplo, que contribuiu com... Aqui também tem uma questão de propaganda envolvendo propaganda antecipada, envolvendo alguma coisa, algo relacionado à unidade de saúde e tal. Basicamente, ele está dizendo as qualidades que ele tem, né? E o artigo 36A ele permite antes do período eleitoral, que as pessoas se apresentem como candidatos, digam as qualidades pelas quais devem ser eleitos, mas não podem pedir voto, né? E não pode utilizar de meios que desequilibre, ou seja, meios que outros pré-candidatos não pudessem utilizar. Acho que não tem notícia disso aqui, são aquelas velhas manifestações apenas em rede social, que qualquer um poderia fazer. Então, também por isso,
entendemos que aqui não há que se falar também em propaganda eleitoral antecipada. Em virtude disso, o parecer do Ministério Público é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, renovando as saudações, quero ratificar que o meu voto está indo ao encontro do sempre ilustrado parecer do Dr. Fábio Venzon. Fiz a análise detida, como disponibilizado no voto. Realmente não existe, de fato, o próprio artigo 22 da Lei Complementar estabelece que o abuso do poder representa um instituto de textura aberta, não sendo definido por condutas taxativas ou verbos pré-definidos na lei. Mas, realmente, como bem disse o ilustrado procurador, realmente há que ter uma influência de tal modo que afete a normalidade e a legitimidade do pleito, que, na hipótese, absolutamente não ocorreu. Eu também fiz a análise do 36A, não houve qualquer pedido explícito de voto nas mensagens divulgadas, sequer o uso de elementos análogos que poderiam ser compreendidos com essa finalidade, exemplo da magic words ou quaisquer outros elementos com o mesmo valor semântico da palavra voto. Como bem dito, realmente a inauguração não teve, inclusive, discurso, participação nenhuma, e se deu bem antes do período vedado. E nós sabemos todos, aliás, o doutor Gustavo trabalhou muito sobre este aspecto no momento próprio aqui no tribunal, realmente no 36A, né, não há qualquer expressão econômica relevante, estando adequadas às manifestações regularmente realizáveis, entre aspas, pelo candidato médio, com preservação do princípio da igualdade e oportunidade dos concorrentes. De sorte, inclusive, também afastei no voto, no recurso, havia a questão da inserção do polo ativo do vice-prefeito, do candidato a vice-prefeito, que, evidentemente, na hipótese, também não cabe. Então, eminente presidente, acompanho a manifestação do ilustrado procurador eleitoral e o meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto, em acréscimo ao voto que já lançado na rede, na mesma linha do eminente relator. Não havendo, então, recurso 060-01-2755 de Candelária. À unanimidade, negaram provimento ao recurso. O próximo é um recurso interposto pelo doutor promotor eleitoral de Barra do Guarita, é o número 060-027848, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann. E eu passo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, nesse caso, recurso efetivamente da promotoria eleitoral contra a sentença darada pelo juízo da 101ª Zona Eleitoral, tenente Portela, que julgou improcedente representação por conduta vedada proposta pela promotoria em face de Rodrigo Locatelli Tissot e Anildo Aliev, atuais prefeito e vice-prefeito de Barra do Guarita, candidatos à reeleição, e do Partido dos Trabalhadores de Barra do Guarita. O fato aqui trazido diz respeito à utilização de maquinário da prefeitura para atividades em benefício de cidadãos, mas aqui se entende que o objetivo era tê-los como eleitores, na verdade, e em que se fazia presente o vice-prefeito, se fazia presente nas obras. E não só se fazia presente, como chegou ao ponto de operar a máquina retroescavadeira na hora que estava fazendo o serviço. Ele era candidato acho que a reeleição, mas enfim, era candidato à reeleição. Ou, enfim, era candidato, pré-candidato certamente. Se eu não me engano, era candidato à reeleição aqui. Sim, candidatos à reeleição, exatamente, candidatos à reeleição. Então, candidato à reeleição se faz presente nas obras, inclusive termina operando lá uma máquina. Trouxeram uma justificativa, que a pessoa que estava operando a máquina se sentiu mal, por isso ele foi lá operar. Mas me parece que o mais relevante aqui é o seguinte: existe secretário de obras no município.
Então, o que fazia o vice-prefeito na obra? Se tem secretário de obra, se fosse o secretário de obra estar presente lá e por alguma eventualidade resolveu operar a retroescavadeira, eu entendo. Agora, eu não consigo compreender porque cargas d'água, o vice-prefeito, candidato à reeleição, pré-candidato naquele momento, mas era vice-prefeito, certamente, né, como aconteceu, foi candidato à reeleição. Então, o vice-prefeito pré-candidato notório à reeleição se fazia presente nessa obra, inclusive operando o maquinário. Né. Nós temos aqui a conduta vedada, foi mencionado na inicial, tanto o inciso 1 como o inciso 4 do artigo 73. O inciso 1 é a utilização dos bens do município, dos bens públicos, né? Mas eu acho que se enquadra muito mais no inciso 4, que é o fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. Saliento que isso é reconhecido pelo promotor também, isso aí não há questionamento. Não há aqui a conduta vedada do parágrafo 10 do artigo 73, porque esse tipo de prestação de serviço já era realizado nos anos anteriores, né, então não existe a conduta vedada do parágrafo 10. Mas tem essa do inciso 4. Em relação ao fato do inciso 4 mencionar permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, e neste momento ele ainda não ser candidato, né, ele não era candidato, não pré-candidato, nós temos o benefício ao partido, o partido também aqui foi representado. Nós temos o benefício ao partido, um partido que está na situação, e essa conduta vai beneficiá-lo na hipótese da reeleição dos seus candidatos, e o partido vai se manter na situação. Então, existe o benefício ao partido. Por isso, essa conduta pode ser praticada antes do registro da candidatura. E beneficiou o futuro candidato, sem dúvida nenhuma, beneficiou o futuro candidato. Agora, quanto à dosimetria, o próprio recorrente, o próprio promotor eleitoral, ele entende que não tem a gravidade para caçar um diploma, né, ou registro de diploma, no caso do diploma, porque eles foram eleitos. Não tem essa gravidade. Claro, nós também concordamos, não tem gravidade para isso, mas tem gravidade suficiente para a aplicação da multa. Né? Então, nesse sentido, é que nosso parecer foi pelo provimento do recurso para que fosse aplicada a multa, fosse reconhecido que se trata de conduta vedada e fosse aplicada a multa. Então, nesse sentido, nosso parecer é pelo conhecimento e provimento do recurso. Muito bem. Eminente relator, desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, renovando as saudações, eu vou fazer uma síntese também em homenagem a sempre percussiente exame que o Ministério Público, na pessoa do Dr. Fábio e do Dr. Punz, fazem das questões. Adianto que eu, nesse caso, expus um voto no sentido divergente, porque, na verdade, se tratava... Primeiro, havia uma alegação ali de desrespeito ao contraditório, que eu dei por superado, examinando como preliminar, porque eles foram citados já com as provas dos autos, inclusive a defesa tratou dos vídeos. Mas, basicamente, a questão se resume na avaliação da prova, porque foram juntados 3 vídeos, e apenas no primeiro vídeo, que é de 8 segundos, é um vídeo muito curto, é que aparece a figura desse vice-prefeito, né? E não diz ali naquele vídeo nem a data em que foi feita a presença dele naquele momento. O fato em si, nós sabemos, de usar patrimônio do município, o bem público, ele por si só não é ilícito, né? Tem aquelas exceções que também não foram discutidas aqui. Então, a questão estaria na eventualidade, entendo eu, de um uso abusivo disso para benefício, e aqui o caso é configurado como propaganda eleitoral e levaria até a inelegibilidade, que o próprio Ministério Público também a faz. Mas a questão, os demais vídeos, eu entendo, nesse exame da prova, eles não são suficientes, os outros 2, sequer para atestar efetivamente a presença e quais foram os lugares, foram em terrenos particulares. Então, em resumo, eu acabei encaminhando o voto no sentido de, até por essa questão da própria razoabilidade, que não só ela não recomendaria uma penalidade mais grave, mas é uma questão muito pontual, muito específica. E claro que fica, né, assim, o vice-prefeito, que estava talvez em pré-campanha, que eu também não tenho agora esse dado, ou em campanha já, o que ele estava fazendo no local, como bem aponta o doutor Fábio,
mas ele também não está proibido de estar no local. O que ele está proibido é de ter uma conduta abusiva no local ou uma conduta vedada. E não necessariamente numa obra que, sei lá, o porte, porque isso também não está claro da prova, e eu aqui, digamos, aplico aquela regra que, em dúbio, né, não vai se aplicar sequer a multa, não se sabe nem a extensão, o tamanho, né, que poderia, da necessidade do secretário de obra estar. Ele pode não estar. Enfim, os indícios são de que o vice-prefeito lá estava, né, para, digamos assim, aparecer ali naquele momento. Mas foi um fato tão isolado e a prova é tão frágil, na minha avaliação, que eu encaminhei nesse sentido o desprovimento do recurso, evidentemente submetendo ao exame percussiente do colegiado nessa questão basicamente probatória. Mas o voto é nesse sentido, não me parece razoável uma condenação baseada em um fato pontual, né, e somente porque ele estava no local. Esse é o encaminhamento. Sem prova de quebra de isonomia, sem prova de abuso. Então, vai nesse sentido de desprover, mantendo a sentença. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Senhor presidente e colegas, eu estou acompanhando plenamente o eminente relator, mas até por uma questão de conhecimento. Quando fui juiz de Estância Velha, na época, Estância Velha abrangia 2 irmãos de Ivoti. O prefeito de Ivoti, de Bador Gerson, doutor Fábio, gostava de dirigir. Então, ele põe o motorista do lado e ele dirigia. Pode ser que o nosso prefeito aqui goste de operar uma máquina, né? E, aliás, quando eu era presidente do tribunal, eu gostava filho de engenheiro, de ver as obras do tribunal. Não era o diretor lá do nosso DEAN, mas gostava de ir nas obras, né? E o ministro Severino dizia que eu parecia um Juscelino vendo as obras de Brasília, né? Vai ver que é o caso do nosso prefeito. Pode ser. Desembargador Armínio, eu estou trazendo um caso análogo, mas aí o motorista é um vice-prefeito. Tem disso, né? Tem disso. O pessoal gosta da máquina. Sim, tem muito prefeito que não resiste um trator. Não havendo mais outras manifestações, então proclamamos o resultado. Recurso 060-027848, Barra do Guarita. A unanimidade, rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. O próximo é o recurso 060-009394, São Leopoldo, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Efentélia, e o recurso é interposto por Alessandro Camilo da Silva, candidato a vereador. Eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, estou diante do momento em que está sendo julgado, retificando aqui o parecer para opinar pelo não conhecimento do recurso, vez que se trata de pedir direito de resposta, transcorrido do pleito eleitoral, se faz ausente o interesse recursal. Parecer pelo não conhecimento. Perfeitamente. Com a palavra, o eminente desembargador Gustavo de Efentélia. Eminente presidente, renovadas as saudações, o meu voto acompanha o entendimento do eminente procurador regional eleitoral, porque se trata de recurso manejado no bojo de processo em que, na origem, foi deduzida pretensão a direito de resposta em matéria de propaganda eleitoral, de sorte que agora está absolutamente superado e se verifica a perda superveniente do interesse recursal. É como voto, senhor presidente, julgando prejudicado o recurso. Perfeito. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Não havendo, então, o recurso 060-009394 de São Leopoldo, a unanimidade julgaram prejudicado o recurso. E o último julgamento da pauta de hoje é o recurso 060-0282/38 de Igrejinha, interposto por Marivaldo Pereira Leal, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli.
Com a palavra, o eminente procurador Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, trata-se de recurso interposto por Marivaldo Pereira Leal contra sentença arada pelo juiz da 149ª Zona Eleitoral, que, confirmando decisão liminar, julgou procedente representação por propaganda eleitoral irregular, superior a meio metro quadrado e efeito outdoor, ajuizada pela promotoria eleitoral em face de Marivaldo, candidato ao cargo de vereador do MDB no município de Igrejinha, condenando a retirada da propaganda ao pagamento de multa de R$5.000. Existe uma preliminar de nulidade da sentença, e nós estamos entendendo que não é o caso, que é o caso de rejeição, porque é mencionado o seguinte: teriam sido juntados documentos importantes, como a certidão de vistoria do imóvel, sem que tenha sido dada vista ao representado, não permitindo ao mesmo se manifestar quanto à prova antes da sentença. É verdade esse fato. Acontece que ele embargou essa sentença e não mencionou nada disso. Ou seja, ele teve a oportunidade de se manifestar a respeito disso nos embargos, que poderia ter sido dado efeitos infringentes, não se manifestou, e agora no recurso, ultrapassado já esse momento, no recurso ele vem trazer essa nulidade. Aí entendemos que houve aqui até preclusão, porque assim, o primeiro momento que ele tinha para falar nos autos, inclusive para reverter a situação, era o momento dos embargos que ele ofereceu, e ele não fez, né? Então, nós entendemos que aqui está ultrapassada essa questão da nulidade. Inclusive, assim, foi mencionado na sentença aqui dos embargos, aqui, que eu transcrevi, né? Constou da sentença que julgou os embargos. Além disso, apesar de solicitar a anulação da decisão de abertura de prazo para manifestação acerca das certidões e fotos juntadas, não foram esclarecidos na petição de embargo de declaração os pontos levantados, que são extremamente relevantes, possibilitando o entendimento desse meritíssimo juízo, perdendo-se uma excelente oportunidade de esclarecer o contido nas certidões e fotos juntadas aos autos. Quer dizer, ele poderia ter esclarecido, não esclareceu. Não teve a oportunidade de se manifestar sobre documentos, ele teve essa oportunidade de se manifestar sobre documentos no momento dos embargos, quer dizer, naquele momento ele já tinha acesso aos documentos, e poderia ter se manifestado nos embargos para conseguir efeitos infringentes a decisão, e não fez. Né? Então, entendemos que essa questão está preclusa. E em relação ao mérito, que não assiste razão ao recorrente, porque teria sido verificado propaganda eleitoral no local que supostamente seria a sede. Se fosse a sede, não haveria ilícito, porque ela seria inferior a 4 metros quadrados, então poderia, caso fosse a sede da campanha, do comitê eleitoral, mas acontece que isso somente foi registrado, a alteração da sede do comitê eleitoral se deu apenas após a citação para o presidente feito. Então, realmente, nessas situações não é possível aceitar essa alteração, quando a alteração se dá depois da citação, quer dizer, a pessoa quer regularizar a situação depois. Se acontecesse antes, não teria problema, mas tendo acontecido depois, e entendemos que ali naquele caso houve efeito outdoor. Sabemos que isso é muito, principalmente quando o tamanho é inferior a 4 metros, é muito uma questão de valoração mesmo, né? Diria até que fica numa zona limítrofe, esse caso aqui, porque está lá, é cumprido, mas não chega a ser também uma coisa superior a 4 metros. Então, eu diria até que está numa zona limítrofe. Mas acabamos por oferecer o parecer no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, então, o eminente relator, desembargador Amadeu Butelli. Senhor presidente, renovando as saudações, esta feita vou divergir do parecer do eminente Dr. Fábio Venzon, que sempre nos traz questões muito interessantes ao debate e ao estudo. No caso aqui, efetivamente, estou afastando a preliminar pelos mesmos argumentos trazidos pelo procurador eleitoral, em razão da preclusão, não manifestação, na oportunidade primeira de manifestação nos autos, quando do manejo de embargos de declaração na origem. Com relação ao fato que deu origem à representação, efetivamente, o candidato, tão logo citado, procurou alterar o endereço de seu comitê central de campanha. Ou seja, aquela propaganda veiculada naquele endereço, quando constatada pela fiscalização, não se tratava do comitê central de campanha. A diligência feita pela Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público também indicou que ela era uma sala que estava sem uso, vazia, inclusive com falta de lâmpadas no seu interior. Muito bem. Esse banner, esse adesivo colado na frente da sala, ele
Então, se trata ali de propaganda em bem particular, que essa pretensão de alteração do local do Comitê Central, ela veio a destempo. Foi considerado, então, pelo magistrado, na origem, se tratava de propaganda veiculada em bem particular. Efetivamente, ela está em medida superior ao meio metro quadrado, porém, em medida inferior aos 4 metros quadrados, referidos para a utilização no Comitê Central, mas não é o caso. Não se trata, então, de efeito visual de outdoor. A alteração legislativa do artigo 37 da Lei das Eleições, operada pela Lei 13.488, afastou a aplicação de multa para os casos de propaganda irregular em bens particulares, de modo que eu voto, senhor presidente, pelo provimento do recurso, parcial provimento do recurso, no sentido de afastar a multa imposta na decisão de primeiro grau. É assim como vai. Perfeitamente. Consulto, então, os colegas, se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto, em acréscimo ao voto já lançado na rede, na linha do voto do eminente relator, não havendo manifestações, então, proclamando o resultado, recurso 060-028238 e Igrejinha deram parcial provimento para afastar a multa imposta na sentença. Decisão unânime. Bem, colegas, então, vencida a pauta de hoje... Presidente. Pois não, desembargador Silvio. Se me permite uma manifestação... Claro. Só queria aproveitar para dizer ao desembargador Thompson Flores que talvez a ficha tenha caído depois, mas me calou ontem a sua manifestação de que não adianta a lei se não mudarem, né, os protagonistas. E aí eu estava, desde ontem, refletindo sobre isso. Esta, por exemplo, A Vida Me Tem Sido Dadivosa, é a minha 8ª composição, né, no tribunal, nesses 8 anos de tribunal. E eu estava lembrando que ontem, quando trouxe o meu processo, ele tratava de inscrição eleitoral fraudulenta, falsificação de documento público para fins eleitorais e uso de documento falso para fins eleitorais. E eu tenho percebido que talvez seja muito importante a reflexão que eu gostaria de trazer, de que nós possamos sempre trazer à tona efetivamente a largueza e as questões envolvidas no processo, porque talvez os nossos ouvintes, aqueles que nos escutem, os próprios colegas advogados, possam passar aos seus clientes, olhem o que o tribunal está decidindo e o que não se deve fazer. E aí eu sempre enxerguei nesta conduta uma questão didática a partir do tribunal, e os professores, Gerson, desembargador Arminio, todos aqueles que lecionam, talvez entendam o meu gesto, no sentido de que talvez nós pudéssemos dar uma contribuição mais larga a respeito das nossas decisões, na esperança, desembargador Thompson, que realmente, ao repensar estas questões, nós estaremos também contribuindo, quem sabe, para internalizar nas pessoas, e principalmente na seara eleitoral, aquilo que não se deve fazer. Este caso de ontem, por exemplo, em todas estas fraudes que eu mencionei aqui, é o que tem trazido, por exemplo, e nós enfrentamos muito, o pedido de exibição inteira da lista dos partidos, porque pela reiterada prática de, antes das eleições, no período hábil, aumento de eleitores trazidos por um determinado candidato a prefeito, a determinado candidato a vereador, e aquela lista, no fundo, ela tem realmente a intenção de verificar a quem está beneficiando e estas questões que se sucedem aos montes na área eleitoral. Então, me permitam a manifestação, mas a sensibilidade que eu gostaria de transmitir é esta, no sentido de que, explicitando as questões, talvez nós possamos
de algum outro modo, ampliar a nossa participação na tentativa de que a sensibilidade das pessoas também aumentem no sentido do que não se deve fazer. Muito obrigado pela tolerância dos senhores por me ouvirem. Muito bem. Não sei se alguém deseja mais se manifestar. Não havendo, então, colegas, cabe anunciar a próxima sessão, amanhã, quarta-feira, 10 de fevereiro, às 10 horas da manhã. Então, destacando o horário, amanhã a nossa sessão será pela manhã. Agradeço a participação de todos, desejo a todos uma boa tarde, um bom trabalho e até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde, até amanhã. Igualmente.